Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito bom a gente estar aqui, reunido mais uma vez nesse domingo. A gente poder cultuar, a gente poder cantar, a gente poder rever um ao outro. Você que está nos visitando e não me conhece, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja. Quero que você se sinta abraçado por mim, por toda a igreja. A gente estava esperando por você, viu? Gente, cadê a família mais linda desse planeta Terra aqui? Família IBAN, você que faz parte da família IBAN. É muito bom a gente estar junto aqui mais uma vez. Você tem grandes expectativas para hoje à noite? Alguém tem grandes expectativas aí para o que Deus vai fazer hoje à noite? Eu creio que Deus ele quer falar profundamente ao seu coração, ao meu coração que estou falando aqui. Então, se prepara aí, coloca o seu cinto de segurança, que eu tenho certeza que essa viagem vai ser boa demais para nós. Gente, primeiramente o que eu quero dizer para vocês, antes da gente começar, eu quero ressaltar duas coisas. A primeira coisa, eu quero pedir para você, você já tem percebido que a gente está às vezes com falta de cadeira durante os cultos. Você que é de casa, eu quero te pedir um favor muito grande. Não mexa as cadeiras de lugar, tá bom? Tem uma equipe que vem 1 hora antes para cá, prepara tudo bonitinho para você. A gente tem orado, tem cuidado, querendo cuidar de todo mundo que chega aqui com excelência, tá bom? E nós já estamos resolvendo essa questão de cadeiras. Nós vamos comprar mais umas 100 cadeiras aí aqui para o nosso culto, aqui para o nosso auditório, certo? Gente, outra coisa importante. Tempinho atrás, eu estava vendo um vídeo no YouTube, um podcast. E esse podcast, ele abriu os meus olhos para algo. Para como nós podemos alcançar pessoas por meio da internet. Uma das coisas que o cara falou lá, que abriu meus olhos para como nós podemos influenciar mais pessoas, é o seguinte. Às vezes a conta lá na conta da IBAN, se você segue a IBAN lá no Instagram, não sei se você segue, se você não segue, siga. Você vai ver que a gente posta fotos do culto e às vezes a gente reposta e tudo mais. Mas gente, imagine só, o quanto de trabalho que nós temos que ter para nossa conta da IBAN alcançar 100 vidas, por exemplo. Mas olha que diferente que seria se cada um aqui postasse uma foto sua no culto e falando assim: você que é meu colega aí, vem para o culto, vem que está sendo bênção, olha o que Deus está fazendo. Quantas vidas a gente não alcança? Então eu quero te desafiar agora. Pega o seu celular aí, você vai poder pegar o celular agora, hein? Pega o seu celular aí, vai lá, pega o seu celular, tira uma selfiezinha, você que tem Instagram, poste nas suas redes sociais uma selfie, você aqui dentro, com a sua amada, com o seu amado, tira aí e fala assim: gente, se você não vê, você está perdendo. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Você vai ficar surpreso de testemunhos que a gente tem ouvido. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que se converteu por meio de um story. A pessoa postou um story, só que depois alguém postou um story em algum lugar, a menina viu, foi para o culto, não conhecia ninguém, ouviu a palavra de Deus, aceitou Jesus. Daí quando perguntaram para ela como que ela aceitou Jesus, ela falou: olha, eu vim por causa de uma história, ninguém me mandou aqui, entendeu? E é um negócio que Deus faz. Então, o impacto que você tem na vida das pessoas, você não consegue nem dimensionar. Então, faça a sua parte. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua influência com as pessoas que você tem ao redor. Certo? Muito bom. Muito bom. Tempos de tecnologia. Quem aí tem Instagram? Eu quero ver os mais velhos. Agora, acima dos 30. Quem tem Instagram aí? Isso, acima dos... Não vou falar do 40, 50, senão vai ficar chato. Mas olha só, gente, vamos... Quero contar algo que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de passar nos exames para entrar na faculdade. Tava alegre. Não sei quanto de alegre eu tava. Que eu era um crentão. Pensa num cara crente. Crente de pregar na rua, pregar na sala de aula, crente. Continuo sendo. Então eu era um jovem assim, certo? E eu lembro que
quando eu terminei a escola, eu falei assim para Deus: Deus, o Senhor pode me mandar para onde quiser, eu já estou pronto. Eu agora estou livre, acabei a escola, não preciso nem ir para a faculdade, Senhor. E eu lembro que o Espírito Santo falou ao meu coração: você vai para a faculdade. Então eu fui atrás de ir para a faculdade. Mas quando eu passei nos exames e tudo, e eu lembro que eu estava num culto com a minha família, a gente estava adorando a Deus. Eu lembro que depois do último louvor, chegou uma irmã da igreja para mim e falou assim com muito carinho e super constrangida. Ela falou assim: nossa, durante todo o tempo que a gente estava adorando, eu senti o Espírito Santo me incomodando para falar algo para você. Ela estava super envergonhada de falar, porque ela não sabia se aquilo tinha alguma coisa a ver comigo. E ela falou o seguinte, ela falou assim: olha, eu não sei se isso faz sentido para você, mas o que eu senti no meu coração foi o seguinte, que você precisa tomar cuidado com as influências na sua vida, porque elas podem te levar para longe do Senhor. Agora presta atenção, eu era um cara, um jovenzinho crente, amava Jesus, pregava o evangelho, não estava em nenhum momento preocupado com o que o povo ia pensar de mim. Pregava na rua, pregava na escola, juntava a galera, pregava mesmo, falava de Jesus. Mas naquele momento que ela falou isso para mim, o Espírito Santo, ele me lembrou que eu estava indo para a faculdade. Eu entendi que aquela palavra tinha muito a ver com essa ida para a faculdade. Existiriam influências ali que poderiam me afastar de Deus. Mas você não ouviu falando que eu era um cara muito crente. Se alguém ouviu falando isso? Ouviu. Eu era um cara muito crente. Mas então, não importa quão crente nós somos, não importa quão ungido nós somos, todos nós temos influências na nossa vida. E as influências que temos ao nosso redor podem nos levar para longe de Deus, porque eu era um cara crente. Eu era um cara crente, um cara que não tinha vergonha de falar de Jesus, não tinha vergonha de falar: eu sou cristão, eu amo Jesus. Agora, aqui no nosso contexto do Brasil, fica mais tranquilo falar isso. Mas agora, isso aconteceu num contexto de Europa, quando eu morava com a minha família missionária na Irlanda. E eu estou falando de ambiente onde você não vê cristão fazendo isso. Ambiente que você entra e você não vê cristãos. É nesse ambiente que eu me levantava e falava: eu sou cristão, eu sou de Jesus. Não importa o quão santo, o quanto você conhece da Bíblia, não importa. Deus, ele estava ali usando uma pessoa, uma serva dele que foi fiel, para me alertar de algo. Porque não importava o quanto eu amava a Deus, não importava quão santo eu podia buscar ser, Deus, ele estava me dizendo: olha, existem influências existe um lugar, um campo, um novo lugar, um novo ambiente que você está entrando, que vai ter influências, e essas influências podem te levar para longe de mim. E Deus, ele quis me alertar disso. Porque as influências, elas afetam algumas coisas em nós. As influências externas mudam os desejos internos do nosso coração. Ela nos ajuda, elas nos influenciam a trocar de ideia, a desejar coisas que às vezes não são santas por coisas impuras. Coisas que não vão agradar a Deus. Coisas que vão destruir o seu lar, o seu casamento, que vão destruir a sua vida. As influências fazem isso. Então hoje eu quero falar com você, eu quero continuar no livro de Provérbios. Você que está nos visitando, a gente tem visto o livro de Provérbios, é um livro da Bíblia que fala a respeito de sabedoria, ela trata a respeito de como nós podemos ser sábios. E nós queremos ser sábios, nós precisamos ser sábios. Essa semana eu tenho certeza que você tomou muitas decisões. Diariamente nós tomamos decisões, e as decisões vão levar a gente para algum lugar, e esse lugar vai ser para longe de Deus ou para perto de Deus. Vai ser um lugar onde a gente vai caminhar na alegria ou nós vamos caminhar na tristeza. Nós precisamos de sabedoria, diariamente. Então eu quero te convidar a continuar isso. Eu quero só fazer algumas perguntas antes disso. Você leva a sério as influências que estão ao seu redor? Você leva a sério? Quais são as pessoas que mais te influenciam?
Quais são as pessoas que você segue nas redes sociais? Quais são os vídeos que você mais assiste? Quais são os stories que você mais vê? Quais são as pessoas que você mais ouve? Quais são as pessoas que você mais anda próximo? Infelizmente, hoje nós temos lares onde os pais e os filhos não se relacionam. Os pais entram dentro de casa com os filhos já vão para o quarto, os pais vão fazer o que eles têm que fazer, e às vezes na hora de uma refeição, o filho vai lá, desce, pega o prato e volta para o quarto. Filhos não estão sentando com pais, então saiba de uma coisa: se você não senta com seu filho, se você não tem tempo com seu filho, você não é influência na vida do seu filho. Quais são as influências que estão na sua casa, na vida do seu filho? Porque às vezes você deu um celular na mão do seu filho. Mas talvez antes de você dar um celular, você tem que se questionar: será que eu sou influência o bastante na vida do meu filho para eu confiar muitas outras influências que vão ser mal talvez para a vida dele? Qual a influência que você tem e que você recebe de outras pessoas? Como eu disse, influência tem muito a ver com a maneira que nós vamos agir. E a maneira que nós agimos tem muito a ver com os desejos do nosso coração. E eu quero falar um pouco de desejos do coração hoje. Eu quero falar um pouco a respeito de como Deus ele nos chama para reordenar os desejos do nosso coração. Então vamos comigo lá. Antes de qualquer coisa, abre em Provérbios aí, ou acesse Provérbios 10, 24. Provérbios 10, 24. Não sei se você tem Bíblia aí no seu celular. Tem um aplicativo chamado YouVersion, um dos melhores aplicativos de Bíblia. Gratuito, tem devocional, tem um monte de coisa. Gente, baixa aí que vai ser bênção na sua vida. Olha lá, Provérbios 10, 24, se você está nos visitando, pode seguir aqui também. Diz assim: o que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. É interessante, porque nós vivemos numa época onde as pessoas, elas acreditam que o verdadeiro eu tem a ver com aqueles desejos mais profundos do nosso coração, mais intensos. Em outras palavras, você descobre quem você realmente é pelos desejos mais profundos do seu coração. Olha só, alguns psicólogos e alguns professores de sociologia, eles vão dizer isso daqui que eu estou dizendo. Eles vão falar assim: você não vai conseguir ser feliz na sua vida se você não fizer aquilo que o seu coração mais deseja. Em outras palavras, somente a felicidade na sua vida, ela vai vir se você cumprir com os desejos e anseios mais profundos do seu coração. Em outras palavras, se você não faz aquilo que você deseja, você não é feliz. É isso que eles falam. Eu estou dizendo isso porque vocês conheceram o pastor Romulo, eu posso falar, meu cunhado. Ele, estudando sociologia, ele falou que o professor falou isso para ele. É isso que acontece. Essa é a influência que nós temos, esse é o pensamento que nós temos, mas o que nós vemos aqui é o contrário. O que nós vamos perceber na palavra de Deus é que a sabedoria, ela reconhece que os nossos desejos podem ser uma armadilha. Existem desejos na nossa vida, mas mesmo que esses desejos estão aqui no nosso coração, mesmo que nós somos, buscamos santidade, mesmo que você seja um cristão e você busca viver uma vida perto de Deus, você lê a palavra de Deus, você ora, você tem que entender o seguinte: os desejos do seu coração podem ser uma armadilha para você. Olha lá o que Provérbios 11, 6 fala assim: a justiça dos justos livrará, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Os nossos desejos podem ser uma prisão na nossa vida. Por quê? Porque nós sofremos influência externa. Nem sempre todos os nossos desejos estão pautados na palavra de Deus. Como eu disse, eu sendo um garoto amando a Deus, temente ao Senhor, servindo o Senhor, dizendo que eu sou cristão, mesmo assim, Deus ele fez questão de usar uma serva para me alertar que olha, onde você está entrando, para onde você está indo, as influências podem te afastar de mim.
Porque elas podem levar você a querer coisas que eu não quero, a fazer coisas que eu não desejo para a sua vida, a fazer e experimentar coisas que não tem a ver com os meus planos para a sua vida, não tem a ver com uma vida sábia. E Provérbios nos alerta disso, porque os nossos desejos podem sim ser como uma prisão para nós. Talvez você vive hoje aprisionado por circunstâncias, por causa de desejos desenfreados que você tem vivido, por causa da maneira que você tem trabalhado, vivido, desejado coisas que você não deve desejar, que você deve ter cuidado. Preste atenção. Nós já vimos durante essa série que nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então, em nenhum momento, ache que aquilo que está no seu coração, você consegue viver a vida de boa se você não estiver pautado numa verdade, fundamentado em Deus, e com muito temor de errar. Não um temor que vai te parar, mas um temor que vai fazer você questionar, um temor que vai fazer você pensar em coisas que talvez você nunca pensou. Você precisa se questionar. Você precisa se questionar a respeito das influências que são externas da sua vida. Um exemplo que eu quero dar para você, a respeito dessa prisão, dessa escravidão. A gente vê, por exemplo, o capitalismo moderno, onde ele cria um desejo de acumularmos bens materiais, e presta atenção, acharmos que nos darão status e identidade. O consumismo hoje, ele faz isso com a gente. Ele vai jogando para nós coisas que diz que nós precisamos ter. Gente, nós conseguimos viver com muito pouco. Depois que eu morei numa vila de pescadores, depois que eu visitei e passei um tempo entre os indígenas, eu percebi que a gente vive com quase nada. Tem muita coisa que nós não precisamos, que é imposto pela sociedade. Claro. Nós moramos numa sociedade que ela vai se desenvolvendo, recursos vão acontecendo. Por exemplo, você tem um celular na mão. Vamos dizer, você pagou uma nota dele. Daqui uns 2, 3 anos, tem aplicativos que já não funcionam no seu celular. Então você precisa comprar mais um. Por quê? Um outro. Por quê? Porque você quer acessar o seu banco, pagar suas contas, você quer fazer os negócios, você não consegue porque já não consegue atualizar mais. Estou certo ou errado? Hã? Então a gente começa a viver escravo de coisas. Agora, o que o consumismo faz com a gente? O consumismo desenfreado, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer com que você acredite que você que a sua identidade, o seu status de quem você depende das coisas que você tem. Conversando essa semana com um irmão, vendedor de carro, ele falou o seguinte para mim. Ele falou assim, algumas pessoas chegam para comprar carro e elas chegam falando, batendo no peito, falando assim: não, porque eu tenho aquilo outro, eu tenho um barco, tenho um iate, tenho não sei o que, eu tenho uma casa na praia, tenho não sei o quezinho, olha o carro que eu tenho, e porque eu tenho essa moto, eu tenho não sei o que, e eu tenho essa casa, eu tenho uma casa ali, outra lá, tal, não sei o que, um comércio aqui, não sei o que, batendo no peito e falando todas as coisas que tem. Você já parou para pensar, o que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva uma pessoa que não é conhecida naquele ambiente, de repente chegar e ter e começar a falar as coisas que tem? Ela está querendo ser conhecida, não está? Mas preste atenção, o que está no coração dela? No coração dela, ela é aquilo que ela tem. E é muito sutil isso. É muito sutil. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vive isso dentro de casa. A gente vive uma vida de trabalho tão frenético. Não damos atenção para os nossos filhos. Nossos filhos crescem num ambiente onde eles veem os pais trabalhando e paga a conta, e compra isso, paga tudo, e não sei o que, e tal, e daí o filho fala assim: pai, fica com a gente, vamos fazer não sei o que. Daí o filho fala assim, o pai fala pro filho: filho, eu não posso, vou trabalhar. Mas pai, por que você tem que trabalhar toda hora? Porque filho, para eu pagar as contas, para eu comprar as coisas que você gosta, filho, eu tenho que trabalhar. Então o filho começa a crescer pensando o seguinte: trabalho, tem que ser trabalho, para conseguir, para conquistar, para ter, para ser.
E o filho, em vez de ter a atenção dos pais para conseguir ter um caráter moldado direito, ele começa a viver algumas coisas. E daí você tem pessoas que futuramente se envolvem em relacionamentos abusivos. Filhos que vão crescendo, filhas que vão crescendo, se envolvem em relacionamentos abusivos. E olha só o que acontece. Dentro desse relacionamento abusivo, a filha lá que está sendo abusada, batida está sofrendo abuso pelo marido e coisas do tipo, ela não acha que o problema está no marido. Ela acha que o problema é com ela. Vocês já ouviram alguma história assim? Por que ela acha que o problema é com ela? Porque a identidade dela não está firme. Talvez a identidade dela está nas coisas que ela não tem. Eu não tenho nada. Diante da sociedade eu sou um nada. Eu não tenho valor. O problema é comigo, não é com ele. Às vezes você vai ver pessoas viciadas no trabalho. Crianças crescendo que se tornam depois homens, mulheres viciadas no trabalho. Trabalha. Tudo faz trabalho. Nunca tem satisfação, nunca está contente. Sempre tem que ter algo novo, sempre quer alcançar algo maior. Sempre quer R$1 a mais na conta. Porque a identidade não está firmada. Porque aprendeu lá em casa que com a falta de amor, com a falta de presença dos pais, foi aprendendo que o trabalho é mais valioso, que as coisas são mais valiosas do que pessoas. Gente, as pessoas sábias não acreditam em seus desejos simplesmente como são, nem saem correndo para realizá-los. Elas reordenam os seus desejos com o conhecimento da verdade. E é isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Nós precisamos reordenar os nossos desejos. A gente precisa colocar as coisas em ordem no nosso coração, os desejos, as influências. Nós precisamos nos questionar dessas coisas, para saber se nós temos vivido uma vida onde os nossos desejos são reais, verdadeiros e pautados na verdade. Ou se são simplesmente algo que vem de uma influência que vai nos levar para longe de Deus ou vai nos aprisionar. Às vezes você está num ciclo na sua vida, em pecados sexuais, adultério, grupos de WhatsApp, que parece que você não consegue sair. Talvez você já tenha até família, e talvez você está assistindo, você tem já até família formada, por outros relacionamentos. Coisas que você virou um nó tão grande, que você não consegue sair disso. Quantas vezes conversei com pessoas que estavam vivendo em adultério, e a pessoa estava acabada por dentro, e ela falava assim: eu não consigo sair disso daqui. Os nossos desejos podem nos aprisionar. Os nossos desejos podem nos aprisionar. Você sabe qual que é o problema de uma pessoa viciada no trabalho, por exemplo? É que ela não gosta. Não é o problema de não gostar de trabalhar, mas é o problema que ela ama pouco a Deus, em comparação com a sua carreira profissional. É isso. O problema com os desejos desenfreados, não sei porquê, enquanto eu preparava a mensagem, Deus colocou no meu coração de bater muito na tecla de trabalho. Então tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. Eu não sei qual é os seus desejos desenfreados. Quais são os desejos que você tem seguido que não estão fundamentados no Senhor? Mas uma coisa é fato: todo desejo que não é pautado na palavra, ele pode entrar na frente do nosso amor por Deus. Ele pode se tornar um amor maior do que o de Deus. Nós podemos começar a viver uma vida quando, em comparação com Deus, aquilo é o que nós mais almejamos. Como é que está o seu coração? Porque uma pessoa justa, uma pessoa sábia, ela deseja o próprio Deus acima de qualquer coisa. Olha o que nós vemos em Salmo 17.
Diz o seguinte: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Uma pessoa justa, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é temente ao Senhor. Você sabe como que ela vive a vida dela? Querendo a face do Senhor. Ela vive diante de Deus e Ele é o maior desejo do seu coração. Qual é o maior desejo do seu coração nesse momento? Talvez você veio aqui nesse dia por causa de coisas que você anseia na sua vida, por causa de desejos futuros, porque você está querendo veio aqui de repente, querendo colocar algumas coisas diante de Deus e falar: Deus, eu quero isso para a minha vida. Deus, resolve isso no meu relacionamento. Não é errado você vir para Deus com esses desejos, mas o maior desejo do seu coração precisa ser querer conhecer e estar diante da face desse Deus. O maior desejo do coração de um homem e de uma mulher, de um ser humano, precisa ser o seu Criador. Imagina Adão acordando pela primeira vez, e diante dele está o seu Criador soprando em sua narina, e ele abrindo os olhos, pum. E quem que ele vê? Ele vê os pássaros no céu, a linda criação que Deus fez. Não, a primeira coisa que ele vê é o Senhor, o seu Criador, com a mão lambuzada de barro e soprando na sua narina e dando vida. Às vezes a gente não tem essa noção de que se você está vivo é porque Deus te deu vida. Existe um Criador que continua criando a gente lá no útero da nossa mãe, tecendo a nossa vida. E Ele deu fôlego de vida para você. Consegue respirar aí? Puxa um ar aí dentro da máscara. Gostoso, né? Para mim tá ótimo. Ele te deu fôlego de vida. Existe alguém pelo qual você tem que viver e você tem que querer estar perto. E esse é Deus. Por isso que Jesus, ele vai alertar os seus discípulos. Ele fala o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus está falando aqui a respeito de abrir mão de desejos, abrir mão do seu próprio eu, abrir mão dos seus planos, abrir mão do seu futuro, abrir mão de tudo que você acha que vai te dar vida. Para quê? Para que nele você encontre a vida. Eu não sei qual tem sido a maior busca da tua vida, qual tem sido os desejos do seu coração, mas Deus, Ele vai cumprir com desejos mais verdadeiros, que vão trazer vida para você, se você estiver pautado nele, e você abrir mão dos seus desejos. Porque nem sempre os nossos desejos equivalem aos desejos de Deus. Eu lembro um tempo na minha história, que foi decisivo na minha história. Na minha vida de relacionamento com Deus, esse momento foi um dos momentos decisivos. Eu tive vários momentos assim de chacoalhão, mas esse momento foi um deles, assim, muito importante. Um homem de Deus, nunca vi na vida, chegou para pregar na igreja. Estava na Irlanda. E depois do culto ele falou assim: quero orar por 2 jovens. Apontou para mim e para uma outra menina. E naquele momento ele começou a orar por mim. E daí ele começou a falar algumas coisas. Eu já mencionei isso na igreja. Ele começou a falar algumas coisas, querer direcionar uma palavra de Deus para mim. Daí eu falei: vixe, já vem aquelas profetadas. Já falei: eita. Falei: Deus, segura aí, hein. Mas aí quando ele começou a falar algumas coisas, ele antes de falar a palavra que tinha para falar para mim, de sabedoria, de conhecimento e de sabedoria, que Deus tinha para mim, ele começou a falar alguns desejos que só eu e Deus conhecia no meu coração. E sendo jovem, eu tinha desejos até, sabe, de ter um carro, de coisas que hoje a gente olha e fala assim: pô, que coisa boba, né? E ele começou a falar desejos que eram só meu e Deus. Desejos futuros. E naquele momento, Deus, ele mostrou que era ele falando, e não era aquele homem.
E naquele momento eu abri meu coração para ouvir o que ele tinha para falar. E foi naquele momento que o homem, ele deu uma palavra de sabedoria para mim, e ele falou assim: Deus, ele cumprirá. Daí ele foi falando algumas coisas que ele ia cumprir na sua vida. Mas você precisa buscar mais ele em intimidade. Meus irmãos, a minha história mudou a partir dali. Porque eu comecei a entender algo maior que tinha para minha vida. E eu comecei a buscar o Senhor em intimidade, a me derramar diante dele em intimidade. E o que acontece é que aqueles desejos que eu tinha, ao longo do tempo, passaram. Eu não queria mais aqueles desejos. Mas existiam outros desejos que Deus foi colocando no meu coração, porque conforme nós andamos perto de Deus, o que acontece? Existe uma influência de Deus na nossa vida. Se eu ando perto da minha esposa, eu começo a entender e perceber as coisas que ela deseja. E ao longo do tempo, se eu gasto bastante tempo em intimidade com essa pessoa, o que acontece? Aqueles desejos começam a se tornar meus desejos. E foi isso que começou a acontecer na minha vida. Os desejos meus, o desejo de ter uma vida, uma carreira, carro ou coisas, conquistar o mundo talvez, foram passando, porque diante da presença, diante da palavra de Deus, diante do Deus que me criou, eu comecei a entender que não valia a pena, mas que valia a pena viver para Ele. Que valia a pena abrir mão de qualquer coisa, porque é Ele que me dá a vida. Não importa quão velho você é, ainda há tempo de abrir mão da sua vida para você encontrar a vida em Jesus Cristo. Não importa o que você tem vivido. Não importa o que você tem vivido. Não importa quão difícil está. Não importa as dores que você carrega do passado. Não importa os anseios que você mais deseja hoje. Eu te digo uma coisa: se você abrir mão, se você focar no seu relacionamento com Deus, pautar sua vida na verdade, na palavra dEle, Ele colocará dentro do seu coração desejos verdadeiros, reais, que vão construir na sua vida uma vida verdadeira. Nossos outros desejos só não nos prenderão numa armadilha se cultivarmos o relacionamento com Deus e aumentarmos o desejo por Ele. Então eu quero dar duas coisas aqui para você reordenar os seus desejos. E talvez domingo que vem, vou orar ainda, mas tem já uma mensagem que eu vou falar algumas coisas também que ajudam a reordenar a nossa vida. Mas eu quero dar duas hoje para vocês. Duas coisas para reordenar os seus desejos. A primeira, Provérbios 23, 17. Começa a choramingar e daí o nariz escorre, tá vendo? Olha só, Provérbios 23, 17 diz o seguinte: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você e a sua esperança não falhará. A primeira coisa que aqui nós vemos em Provérbios falando: não inveje os pecadores em seu coração. Muitas vezes, e olha, isso daqui é uma realidade, nossas ações fluem dos pensamentos, a gente viu isso. Nossas ações fluem dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, nossos valores. Mas também os nossos valores são mudados por nossas ações. Por aquilo que a gente começa a viver constantemente, ela começa também a mudar valores na nossa vida. Nós vimos isso. Mas o que Provérbios está dizendo aqui para nós, o que ele está abrindo os nossos olhos, é que nós precisamos direcionar o nosso coração e o nosso pensamento para o lugar certo. O desejo do nosso coração não deve ser aquilo que os pecadores passam.
Não deve ser uma inveja pela vida e pelas coisas que uma pessoa passa ao nosso redor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiramente, uma coisa que nós sabemos é que nós somos altamente influenciados pelas pessoas que nós andamos mais perto. Então, nossos pais, nosso marido. Se você anda perto dos pais, vai ser influenciado pelos pais. Seus amigos. Tem jovens aqui, adolescentes, que estão ouvindo mais os amigos do que os pais. Só que não sabem ainda, por causa da juventude, que os pais são muito mais sábios do que os amigos. Salomão, quando ouviu seus amigos, desculpa, Salomão não. Quem? Fugiu o nome do rei aqui. Como? Roboão. Quando ele ouviu os amigos, em vez de ouvir os sábios mais velhos, o que aconteceu? Ele começou a ter um reinado arruinado. Nós temos que tomar cuidado. Cuidado, você que é jovem, adolescente, com quem você está ouvindo. Mas olha o que essa palavra está nos mostrando, que a gente precisa direcionar o nosso coração, os nossos pensamentos. Então o que você pode fazer para você reordenar os desejos do seu coração? Primeiro, anseie por Deus em oração e adoração. Presta atenção, até que você não apenas creia, mas experimente o temor e admiração diante dele. Direcione os seus pensamentos. Talvez hoje, para você, é difícil buscar a Deus. Talvez para você hoje, é um esforço muito grande. Preste atenção nisso daqui. O que eu estou dizendo aqui com essa palavra é que se você direcionar os seus pensamentos para isso, direcione os seus pensamentos para Deus, direcione o seu coração para Deus. Talvez no início vai ser difícil, talvez no início parece que vai ser mecânico, mas de repente, ao longo do tempo, você vai cultivando uma amizade, um relacionamento com Deus. Quando você vê, a sua paixão por Deus é totalmente diferente de quando você começou. Você precisa direcionar os seus pensamentos. Se você mantém os seus pensamentos, o seu coração na inveja daqueles que são perversos, nas coisas que você fica olhando nas redes sociais que os outros têm e que os outros conhecem e onde eles estão levando a vida dele, você não vai para perto de Deus. E você não vai começar a direcionar a sua vida para um caminho que vai seguir os planos de Deus para a sua vida. Pelo contrário, você vai começar a querer tomar um rumo daquela pessoa. Então direcione os seus pensamentos. Firme a sua vontade no objetivo de obedecer. Não inveje, nem imite os pecadores. É isso que esse provérbio está dizendo. Não imite os pecadores. Olha o que nós vemos na palavra de Deus a respeito da nossa mente e do nosso coração. Fala assim, portanto, Efésios 4, 25 vai dizer assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Preste atenção. Isso daqui é uma reordenação de desejos do nosso coração. Na sua conversão, na sua vida com Deus, você precisa viver isso. Porque talvez você está vivendo a mesma vida que você estava vivendo antes da sua conversão. Talvez tenha coisas que você ainda não reorganizou. E aqui nós vemos o que acontecendo. Olha só, quem mentia, qual que é a ordem? Não minta, mas o quê? Fale a verdade. Preste atenção que não é só uma ordem de não mentir, mas é uma ordem de colocar o foco e os desejos do coração em fazer algo, cumprir com a verdade. Quando se irá, o que você deve fazer? Não peque, antes o que? Apazigue a sua ira. O que está fazendo? Mudando o foco. Antes eu mirava, antes eu ficava frustrado, antes eu brigava, antes eu causava mágoas, falava que eu não devia. De repente agora, ele está dizendo o seguinte: olha, você não deve cumprir com os desejos do seu coração. O que você faz? Você reordena eles. Reordena para onde? Para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala o quê? Você pecou?
o que você vai fazer? Você não vai irar, você vai apaziguar, você vai pedir perdão, você vai resolver o assunto, você vai colocar uma pedra naquilo final. Preste atenção nisso daqui. Tem gente aqui que precisa pedir perdão para outras pessoas. Tem gente que precisa tratar relacionamento. Por quê? O que fez? Se irou, se magoou e simplesmente parou aí. Talvez não pegou e expressou a ira, mas está tudo guardado aí no teu coração. A Bíblia não fala para você simplesmente não manifestar a ira. Ela fala, você não vai manifestar a ira, mas o que você vai fazer? Você precisa se apaziguar. Você precisa colocar o seu foco no lugar certo. Vai lá, peça perdão. Ele fala o quê? Em seguida, ele fala assim: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar a quem? Presta atenção que ele não fala isso da mentira, ele não fala isso do furto, mas ele fala isso da ira. Você que não apaziguou a sua ira, aquele conflito, aquelas situações, você deu lugar para o diabo na sua vida. Pesado, mas é a verdade. Você precisa tratar isso daí. Você vai ficar até quanto correndo desses sentimentos? Correndo dessas pessoas? Até quando? Quando ele fala aqui, antes que o sol se ponha, tem lugar que o sol não se põe. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é o mais rápido possível. Rápido. Então depois ele vai falar do que furtava. Ele vai falar, não furte mais. Muda o foco. Você está com o foco no furto. Você tem o desejo de furtar. Você tem o desejo de pegar o que não é seu. Algo que está fácil. Algo que não tem trabalho. Você não teve trabalho para conquistar. Está ali. Você está com o desejo. O que você faz? Não vai furtar mais. Antes, o que você vai fazer? Ocupe o seu tempo. Vai trabalhar. E olhe o alvo da mente dessa pessoa agora. Para que você tenha para ajudar quem anda em necessidade. Foco, mudança de mente, mudança de coração. Eu não invejo o que os outros têm. Eu não tenho problema, eu não deixo os meus desejos coordenar a minha vida, mas eu coordeno meus desejos, meus pensamentos. Olha o que a Bíblia fala aqui nesse próximo versículo. Filipenses 4:8 vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente ou digno de louvor. O que ele está dizendo? Direciona os seus pensamentos para a coisa certa. O que fica passando na tua mente? O que você alimenta que tem influenciado esses desejos? Isso é a influência que eu estou falando, que você tem que tomar cuidado. Fica vendo porcaria na internet, passa a semana inteira, presta atenção nisso daqui. Porque muitos, infelizmente, vêm para o culto no domingo. Mas durante a semana fica assistindo lixo. Fica sendo influenciado por lixo. Por pregações que não são pautadas na verdade. Cuidado onde você tem, as coisas que você tem ouvido. Leia a palavra, aprenda a palavra, porque o Espírito Santo vai te conduzir. Eu não estou do teu lado a semana inteira. O seu discipulador não está do teu lado a semana inteira. O seu líder de grupo não está do seu lado a semana inteira. Então, presta atenção, quem está junto com você, quem está em você, você que é um cristão, Espírito Santo de Deus. Então você sabe quem vai te conduzir a entender algo que talvez não esteja pautado na palavra de Deus? O Espírito Santo de Deus, quando você está num relacionamento contínuo e profundo com Ele, na palavra dEle, Ele vai te lembrar da palavra. O que eu e a Mari temos feito com as meninas lá em casa, a gente tem ensinado vários versículos bíblicos. Elas têm decorado. Gente, criança é bom para decorar versículo. Tem versículo que eu acabo gaguejando, as bichinhas estão lá, a Sofia falando os versículos inteiros, assim. Gente, coisa mais linda. Mas qual que é o princípio aqui? O princípio é que elas, um dia, um momento certo, quando elas entregarem a vida a Jesus Cristo,
O Espírito Santo que vai habitar no coração dela, vai mostrar para elas a verdade. Então quando elas ouvirem a mentira, elas já sabem de cara que é mentira, porque elas conhecem muito a verdade. É isso que eu e você precisamos fazer. Pense nas coisas certas. Volta o seu foco. Você tem pensado em coisa que é verdadeira ou nas mentiras? Você tem pensado naquilo que é nobre, naquilo que é correto ou naquilo que é errado? Você tem pensado naquilo que é puro, santo? Você tem pensado naquilo que é amável? Quais são os pensamentos que são do seu coração? Aquilo que é de boa fama, aquilo que é excelente e digno de louvor. 2 Coríntios 10:5 vai dizer o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E preste atenção, e levamos cativos todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. É isso. Você quer reordenar os seus desejos? Quer colocar o seu coração no lugar certo? Leve os seus pensamentos cativos a Jesus Cristo. Nós dominamos sobre os nossos pensamentos e não deixamos eles dominar a nossa vida. Nós dominamos sobre os nossos desejos e não deixamos os desejos dominar a nossa vida. Então, segundo e último, muito importante, Provérbios 24. Diz assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Preste atenção nisso daqui que é muito importante. A nossa tendência é acharmos mais aceitável as ideias das pessoas que admiramos e com quem passamos mais tempo. É ou não é? Concorda comigo? Nós achamos mais aceitáveis as ideias dessas pessoas que passam mais tempo com a gente, e às vezes é essa a razão, pai e mãe, que os seus filhos não te ouvem, porque eles gastam mais tempo com os amiguinhos lá na escola do que com você. Porque quando o tempo que você tem para passar com eles, você não passa. Então presta atenção, é normal e é natural nós admirarmos as pessoas que nós passamos mais tempo, admirarmos certas pessoas e por isso nós aceitamos as ideias dessas pessoas para a nossa vida. Esse é o grande problema da influência, porque o que Provérbios está dizendo aqui, olha, é o seguinte: você não só deve invejar, como nós vimos do outro, desejar a vida deles, dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Existem pessoas que nós não devemos andar na companhia. Existem pessoas que nós precisamos quebrar relacionamento, quebrar o vínculo. É duro falar isso, mas é uma realidade. Olha só, na minha vida e na minha caminhada com Deus, eu tive que colocar limites em relacionamentos. Eu tive que dizer, até aqui eu vou com você, mas daqui para frente eu não posso ir. Aconteceu isso na faculdade. A galera, eu gosto de brincar, gosto de me divertir, dou risada, sou alegre, glória a Deus por isso. Eu tenho motivos para ser alegre, motivos muito maiores que os meus amigos. Sempre fui envolvido em esporte, eu jogava rugby, eu fazia várias coisas na faculdade. Meus amigos me chamavam para sair, bora beber. Na Irlanda, gente, segunda-feira a galera já chega de ressaca. De segunda até quinta-feira os caras estão falando, segunda a quarta eles estão falando como que vai ser o final de semana de novo e como eles vão encher a cara. Isso daqui era toda semana quando a gente ia jogar rugby. Segunda-feira eles falavam como foi o final de semana, onde encheram a cara, fizeram um monte de coisa quando estava bêbado. Terça e quarta eles já estão falando, cara, próximo final de semana eu vou encher a cara de novo. Toda semana, meus irmãos, toda semana. Muitas vezes me chamaram, vamos lá com a gente, bora lá tomar uma, vamos lá curtir, nós vamos te buscar lá na tua casa. Eu falei, pode ir lá, pode ir lá.
Meus irmãos, se eu não andasse perto de Deus, se eu não tivesse influência boa na minha vida, eu tinha andado nesses caminhos. Provavelmente eu ia estar enchendo minha cara em algum lugar agora. Ia estar perdendo o meu vigor, perdendo a minha vida, mas glória a Deus e graças à misericórdia dEle. Eu estou aqui falando dEle para você. Por quê? Porque os desejos do meu coração começaram a ser reordenados por Ele, enquanto eu passava tempo na palavra e juntamente com Ele. O que o provérbio está dizendo? Não deseje, presta atenção. Nem o simples desejo de estar na companhia deles deve sondar o nosso coração. Nosso maior desejo deve ser Deus. Por quê? E ele fala por quê. Pois destruição é o que planejam no coração. Ele está dizendo o seguinte: essas pessoas, no coração delas, elas têm destruição. E o que elas falam é violência. Está vendo que ele está falando de influência. Ele está falando da influência da companhia dessas pessoas. Ele está falando dos planos, do que desejam, e ele está falando do que elas falam. Você no meio dessas pessoas vai ser ruim para você. Porque você vai ficar ouvindo porcaria, e aos poucos o desejo que está no coração delas vai começar a ser o desejo do seu coração. Então o que o provérbio está dizendo para nós é o seguinte: olha, se afaste. Por isso que Salmo 1 vai dizer o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e presta atenção, nem se assenta na roda dos zombadores. Essa expressão se assenta tem a ver com aliança, tem a ver com casamento, tem a ver com íntima amizade, profundidade, tem a ver não simplesmente com você sentar, tem a ver com você caminhar junto com a pessoa, você se relacionar de modo mais profundo. Preste atenção, você precisa ter limite em relacionamentos que não causam, não produzem a glória de Deus, que não tem um alvo para a glória de Deus. Você tem que ter limites. Não sou eu que estou falando isso para você, quer dizer, sou eu que estou falando, mas eu só estou dizendo o que a palavra está dizendo. Deus, o teu Criador, o que deseja o melhor para você, aquele que te ama, aquele que te criou com um propósito, aquele que quer ver você avançar, aquele que quer ver você conquistando grandes coisas para a honra e glória do nome dEle, aquele que quer ver você saindo do lamaçal e vivendo uma vida abençoada. Esse Deus, Ele está dizendo: abra mão de certos relacionamentos, pula fora de certas influências. Muitas vezes dizem que eu e a Mari, a gente parece um com o outro. Quase que uma vez no mês, pelo menos alguém vem falar isso pra gente. Cara, vocês parecem irmãos. Eu fico super feliz, né? Porque minha esposa é gata. Por nada não. Quando falam isso, eu falo: rapaz, estão me elogiando. A gente parece mais um com o outro, conforme a gente gasta tempo junto. E a gente começa a agir igual. A pergunta é: quais são as pessoas que têm andado do teu lado? Você vê a importância de um discipulado? O discipulado é você se comprometer com uma pessoa cristã, temente ao Senhor, que ama Jesus, ama a palavra dEle. Por quê? Para você andar lado a lado com essa pessoa, para que ela consiga derramar sobre a sua vida aquilo que ela tem recebido do Senhor, para que aos poucos você pareça mais com Jesus Cristo, como é que aquela pessoa parece com Jesus. É isso, gente. Deus quer ver você parecendo mais com Ele. Tem um velho ditado que diz o seguinte: diga-me com quem andas e lhe direi quem. É um ditado, não é versículo bíblico não. É verdade. Olha o que a Bíblia fala: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios fala isso, Provérbios 13. A companhia faz toda a diferença.
1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem o quê? Os bons. Não se engane. Não ache que você é um crentão, que você é o cara. Não ache que você, não, eu estou influenciando. Talvez não. Talvez a razão de você não viver as grandes coisas do Senhor para a sua vida, talvez a razão de você não romper em certas áreas da sua vida, é porque você ficou ouvindo coisas e andando com pessoas que vivem uma vida estagnada com o Senhor. Viva uma vida com pessoas que estão andando perto de Deus, que amam a Jesus, que leem a palavra. Não pessoas simplesmente que têm conhecimento da palavra, mas pessoas que você olha para o olho dela, você fala assim: esse cara conhece a Deus. Você chega perto daquela pessoa, você fala assim: eu sinto a presença de Deus aqui, quando essa pessoa chega. Anda perto dessas pessoas. Porque o que acontece, assim como uma fagulha, uma faísca, pode causar um incêndio, quando a gente vai andando perto de pessoas assim, aquilo ali vai causando incêndio no nosso coração. E talvez o coração que estava quase morrendo a chama, comece a ser reavivada. E que em nome de Jesus, se tem alguma chama aqui que está quase morrendo, seja reavivada. Porque você vai andar com pessoas que são sábias. Para de ouvir amigo tolo. 1 João 1,7 fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, em outras palavras, andarmos com Ele, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica dos pecados. Em outras palavras, nossos desejos são reordenados quando nós andamos em comunhão um com os outros, por causa da influência. Talvez você deve estar pensando: eu dei uma esfriada na fé durante a pandemia porque eu me afastei de tudo. Talvez. Porque a gente anda às vezes do lado de quem a gente não deve, não de quem a gente deve. Teve um homem que falou o seguinte, Van Leeuwen, ele diz o seguinte: a questão da identidade, presta atenção, é sempre também uma questão de comunidade, questão de identidade, desculpa. Desde a família e a igreja, a escola e os negócios, até a nação e o Estado, comunidade, criam os caminhos que percorremos. Ele está dizendo o seguinte, da influência que pessoas têm na nossa vida. É isso que ele está dizendo. A questão de identidade sempre tem a ver com a influência que uma comunidade gera em nós. Onde você tem andado? Quais são os círculos que você tem andado? Quais são suas escolhas? Elas têm sido formadas por causa da opinião daqueles que você anda? Por causa do desejo daqueles que você anda? Às vezes mudamos nossas opiniões por causa do desejo. Eu tinha um amigo que a gente tratava um negócio aqui. Ele ia para casa, quando voltava era outra coisa. Influência. Talvez você muda de opinião por causa dos seus amigos. Por causa de pessoas que você tem andado junto. Uma coisa que eu quero deixar para vocês: procure amigos crentes. Cuidado para não se assentar na roda de pessoas que não conhecem Jesus. Agora presta atenção. Isso daqui é muito importante. Talvez a roda não é física. A maior influência de hoje não é uma roda física. Não é você sentar num barzinho. Não é você estar na escola com uma rodinha. Porque você chega na escola hoje, você vê todo mundo sentado na rodinha, mas cada um no celular. A maior influência de hoje talvez seja um grupo de WhatsApp na sua vida, que só tem porcaria, lixo. Talvez você fale assim: esses caras às vezes postam uns negócios pornográficos lá, mas não tem problema, eu filtro, eu deleto, tal. Meu irmão, com todo carinho eu vou dizer isso pra você: você está sendo tolo e enganando somente a você mesmo. Porque o que você está vendo está influenciando os desejos do seu coração.
Talvez você está em grupos, mulheres, que lá, em vez de ser um grupo de oração e bênção na sua vida, é um grupo de fuxico. É um grupo para ficar abrindo o coração de situação que você passa dentro de casa e que, em vez de te levar para mais perto de Deus, em vez das pessoas darem conselho sábio para você, fica passando a mão na tua cabeça nos pecados que você tem no coração. Cai fora, larga, abandona. Talvez você vai ter que chegar em casa, olhar no seu WhatsApp e começar a sair de um monte de grupo. Talvez você vai ter que chegar em casa, olhar nos grupos do Facebook, sair de um monte de grupo. Talvez você vai ter que jogar o seu celular no lixo. Faça o que for necessário. Porque eu tenho certeza de algo que eu vou dizer para você. Se você escolher perder a sua vida por amor a Jesus Cristo, você vai encontrar a vida verdadeira nele, porque Ele é que te dá vida. Ele que te dá propósito, e é Ele que vai fazer você prosperar nos planos que Ele já tem reservado para você, no caminho de boas obras que Ele já tem preparado para você andar, e que talvez você não esteja andando. Abra mão dos seus desejos, foque no Senhor Jesus, abra mão de relacionamento se for necessário. Se você é casado, não abra mão do seu relacionamento, tá? Não vem querer um escape aqui não. Lute, se ajoelhe, chore. Você já casou, agora luta. Mas coloca diante do Senhor que Ele vai causar transformação, Ele vai causar mudança. Você está preparado para isso? Você está preparado, igreja? Para reordenar os seus desejos, reordenar seus pensamentos, colocar o seu coração no lugar certo? Então vamos fazer isso. Levante aí, vamos ficar de pé, quero orar por você. Se você não reorganizar seus desejos com o conhecimento da palavra de Deus, você nunca será sábio. Você lembra o testemunho que eu comecei falando da faculdade lá? Depois que eu recebi essa palavra, o Espírito Santo falou comigo, eu comecei a orar a respeito disso. E a minha oração foi o seguinte: Deus, me dê amigos cristãos. Deus, me mostre os relacionamentos que o Senhor quer que eu esteja. E me ajuda a colocar os limites, certo? No primeiro dia de faculdade, isso daqui eu estou falando de um lugar que tem pouquíssimos cristãos. Primeiro dia de faculdade, eu estava indo para a faculdade e de repente eu visualizo um sul-africano perdidaço, perdido, sem saber para onde ir, olhando para o lado. Eu percebi que o cara estava perdido. Cheguei para ele, falei assim: cara, posso te ajudar? Ele falou: cara, tô procurando esse lugar aqui que eu aluguei uma casa aqui pra ficar e tal. Eu falei: eu sei onde que é. Vem aqui que eu te levo até lá. Eu tava andando. Eu acho que tava de bicicleta, mas eu parei. Eu fui andando com ele. E nessa ida eu perguntei o nome dele era Henry. Fui perguntando o nome, fui perguntando de onde que ele vinha e perguntando se ele tava na faculdade. Ele falou: eu tô na faculdade. Eu falei: que legal, também tô. Primeiro dia, tal, que beleza, maravilha. Chegou lá, coloquei ele lá, falei: mano, você tá ligado que começa a tal hora lá, né? Falou: começa esse horário. Eu tava perdido, gente, perdido de lugar pra ficar, perdido, não sabia o horário que tinha que entrar, beleza. Daí eu lembro quando eu tô na sala de aula, de repente eu visualizo ele entrando. Eu falo: aí o cara, ele tá na minha turma ainda por cima. Entrou, fez o mesmo curso que eu, a gente se tornou um grande amigo, e eu vim descobrir que ele era um cristão. Deus colocou no primeiro dia um cristão para a gente andar junto lá dentro e testemunhar. Talvez o que você está precisando é abandonar alguns relacionamentos e falar assim: Deus, me direciona para os relacionamentos certos. Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos reconhecer aqui que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de louvor, de glória, e que o Senhor está no controle das nossas vidas. Pai, o Senhor conhece os desejos que têm dominado o coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece, ó Deus, como tem sido a luta de cada um na família, no trabalho, nos relacionamentos, com as amizades que tem andado. O Senhor sabe, ó Deus, os vícios que alguns têm vivido aqui, talvez viciados no trabalho. Deus, eu quero orar especificamente, ó Deus, por aqueles que estão vivendo uma vida
viciada no trabalho, achando que são ou que podem ser algo que vão ter. Que em nome de Jesus isso seja quebrado daqui hoje. Que Deus, a verdadeira identidade, ela seja estabelecida por meio da Tua palavra, por meio daquilo que sai da Tua boca, Deus, e não por meio do que pessoas, ou coisas, ou influências do capitalismo venham trazer para nossas vidas. Nós somos aquilo que a Tua palavra diz que somos, e estamos seguros daquilo que o Senhor fala, Pai. Pai, então em nome de Jesus, eu venho pedir, ó Deus, reordene os desejos dos nossos corações. Foque os nossos pensamentos no lugar certo. Talvez tenha pessoas aqui que estão precisando focar num relacionamento mais profundo com o Senhor. Que Deus, eles comecem a focar e fazer isso, ó Deus, e se relacionar, buscar tempo de intimidade, orar mais, ó Deus. Aqueles que estão precisando ler mais a Tua palavra, ó Deus, em qualidade, tempo de qualidade, Deus, em nome de Jesus, que eles começam a fazer mesmo que não sintam desejo. Que em nome de Jesus, ao fazerem, ó Deus, ao estarem fazendo e buscando a Tua face, ó Deus, que o desejo venha, ó Pai, em nome de Jesus. Que a fé verdadeira, ó Deus, tome conta dos seus corações. E aqueles que estão precisando sair de grupos, de relacionamentos, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo personalize isso agora, essa mensagem agora nos seus corações, Pai. Coloque nomes, coloque situações, em nome de Jesus. Que nada, Deus, venha estar na frente do nosso relacionamento contigo. Dê relacionamentos saudáveis, alianças verdadeiras e amizades, ó Deus, que prosperarão. Aqueles que estão precisando lidar com mágoas, que em nome de Jesus, que hoje haja, Deus, uma libertação verdadeira na vida desses, e eles percebam que eles têm dado lugar ao diabo. E que hoje, Pai, esse lugar seja Teu. Em nome de Jesus, que na obediência eles possam apaziguar a sua ira, acabar com a mágoa e lidar com esses relacionamentos para a honra e glória do Teu nome. E que toda prisão, todo aquele que está cativo, em nome de Jesus, seja liberto. Amém?